drama de uma mãe que sustentou 4 filhos sozinha depois que o marido foi enterrado como indigente. Ele bebia, ele não levava os documentos com ele, nada. Ele ficava 2, 3 dias e às vezes a gente até... E cadê o pai? Cadê o pai? E aí fui, aí me deram o papel, falou que ele tinha enterrado como indigente. Sem a comprovação de que era casada, Terezinha não conseguiu receber a pensão por morte. Sem saída, continuou sacando a aposentadoria do marido no lugar dele. Não há diferença entre o valor da pensão e o valor da aposentadoria. Por isso, especificamente nesse caso, não há necessidade de se devolver nada ao INSS. Um pedaço do passado que por pouco não ficou só na memória. Um dos edifícios mais famosos de Recife estava ameaçado pelo abandono, mas uma decisão judicial já estabeleceu data para a reforma. Eu mantive a sentença no sentido de compelir ao locatário proceder a essa reforma e mantendo o prazo de 3 anos, que foi aquele estabelecido pelo juiz de primeiro grau. A cegueira está na lista de doenças graves, que garante aos portadores a isenção do imposto de renda. Mas um caso diferente chegou à justiça. Se eu tenho 2 braços, 2 mãos, se está faltando, eu tenho uma deficiência. Se eu tenho 2 pernas, se está faltando uma, eu tenho uma deficiência. Então, nós não devemos banalizar a falta de uma visão, não. Faltou visão num dos olhos, eu tenho sim deficiência, mesmo que o outro olho seja muito competente. Você vai saber o que foi decidido neste caso no Via Legal, que está começando agora. Sustentar 4 filhos sem a ajuda de ninguém é uma responsabilidade e tanto. Uma mulher em São Paulo se viu diante desse desafio depois que o marido faleceu. O problema ficou ainda mais grave porque ele foi enterrado como indigente e, por isso, ela não conseguia nem dar entrada no pedido de pensão por morte. Dona Terezinha mora nesta casa, na zona leste da capital paulista. Há quase 30 anos, ela ficou viúva depois de perder o marido atropelado em um acidente de carro. Ele bebia, ele não levava os documentos com ele, nada. Ele ficava 2, 3 dias e às vezes a gente até... E cadê o pai? Cadê o pai? E aí fui, aí me deram o papel, falou que ele tinha enterrado como indigente. Na certidão de óbito de seu Aníbal, que era aposentado, todos os dados pessoais foram ignorados, inclusive o estado civil. Dona Terezinha conta que a falta dessas informações dificultou a regularização dos documentos exigidos pelo INSS. Ela queria dar entrada no pedido de pensão por morte, mas por não conseguir comprovar o casamento, nunca teve o benefício. Diante da responsabilidade de sustentar os 4 filhos sozinha, ela decidiu sacar a aposentadoria do ex-companheiro, de um salário mínimo, no lugar dele. Procurei ajuda, ninguém te deu, viu? Bem, eu sou sincera a falar, não te deram valor, te chutavam para cá, te chutava para lá, aí... Não, mas eu sou casada com ele, e não queriam nem saber. Aí eu, esses filhos pequenos, eu tinha o documento, fui lá e comecei a sacar. Os saques no caixa do banco duraram cerca de 9 anos, até que a Previdência Social constatou o problema durante um recadastramento de aposentados com presença obrigatória. Resultado, o benefício do marido de Dona Terezinha, que já havia morrido, foi bloqueado e ela obrigada a devolver o valor total corrigido conforme a lei previdenciária. As pessoas teriam direito à pensão e não pediu, o recebimento do benefício é indevido, porque não é ela a titular daquele benefício. E aí a gente convoca as pessoas para devolver. E esse período todo que ela recebeu o benefício que era dele, de qualquer forma ela vai ter que restituir. Com a ajuda financeira da família, a aposentada conseguiu fazer a alteração na certidão de óbito e regularizar os documentos para o pedido de pensão por morte. Só que a dívida com a instituição foi mantida e as parcelas passaram a ser descontadas do novo benefício.
ela não havia agido de forma alguma de má fé, houve um motivo excusável, desculpável para que ela não tivesse regularizado a situação, que ela não tinha condições de fazer toda essa retificação naquele momento, que só após toda essa caminhada jurídica que ela conseguiu resolver perante o INSS. E naquele momento, ou ela salvava os filhos, a sua casa, ou então ia morar na rua. Para não ter que pagar as prestações e receber o retroativo da pensão a partir da data do óbito do marido, ela procurou a justiça. Mas no julgamento de primeira instância em São Paulo, a dívida com o INSS não foi perdoada. A família, então, recorreu ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que entendeu o caso de outra forma. A decisão foi no sentido de que ela não tenha que fazer essa devolução do que ela recebeu sob a rúbrica de aposentadoria, porque, na realidade, ela teve um recebimento, vamos dizer, errôneo, né, sob o ponto de vista estritamente do caso, mas ela tem um direito à pensão desde a data do óbito. E o INSS reconheceu a integralidade disso. Não há diferença entre o valor da pensão e o valor da aposentadoria. Por isso, especificamente nesse caso, não há necessidade de se devolver nada ao INSS. Perto de completar 80 anos, a viúva disse sentir mais confortada e aliviada com a decisão judicial. Agora não estão descontando nada, filha, entendeu? Eu vou receber direitinho. Então é isso que eu tenho, minha cabeça está erguida, filha. Queira ou não queira ninguém falar nada de mim, nem os meus filhos. Um prédio tombado pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, chegou a ficar mais de 20 anos abandonado em Recife. Entre contratos imobiliários e disputas judiciais, a preservação do local ficou de lado. E agora, depois de uma decisão da Justiça, os responsáveis têm data marcada para entregar o espaço restaurado. Um retorno ao passado. O bonde já chegou e os passageiros estão prontos para a partida. Os trilhos cortam as ruas estreitas e os casarios se revelam na paisagem. Esse era o Recife de 1920. A capital nasceu em torno do porto, ali na foz do rio Capibaribe, protegida pelos arrecifes que deram nome à cidade. A arquitetura da região foi inspirada no estilo europeu. No Marco Zero foram construídos 4 prédios que formam um conjunto único. Mais adiante, ali, pertinho do rio, outro imóvel se destaca, o Chantecler. Com características marcantes, ele segue tendências do ecletismo, um estilo que reúne informações ornamentais de diversas épocas. Esse prédio faz parte de um conjunto de edifícios de linguagem, de gosto eclético, que é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, é um edifício que vem de um conjunto de ações que foram implementadas no bairro do Recife, a partir da reformulação do porto, da reforma do porto no início na década de 1910, a partir dessa 1907, 1910, quando houve essa reformulação no fogo, e Recife ganha esse ar meio parisiense, né, as intervenções inspiradas em Haussmann, urbanísticas de Haussmann. Nessas fotos é possível ver a riqueza de detalhes do conjunto de 6 edifícios. Ele servia de moradia para pessoas da elite da época, mas com as atividades do porto, as famílias acabaram se mudando do centro. A presença do porto trouxe 2 agravantes. Primeiro, algumas ruas que começaram a se transformar em ruas de prostituição. Tinha ainda um agravante da presença da fuligem, da sujeira do porto, do barulho. O arquiteto de 81 anos conta que frequentou o local. Lá dentro ficava a boate que deu nome ao edifício, uma das mais luxuosas da velha zona portuária do bairro do Recife. Ele lembra que, na época, poetas, políticos e jornalistas se divertiam por lá. E o mais interessante era você ver os tipos de dançarino. Os miudinhos, os pisamilho, ou aqueles que davam volteios, e os exibicionistas. Eu cheguei aqui do interior em 76 e aqui na parte de baixo, no térreo, funcionava algumas lojas durante o dia. Durante a noite,
primeiro andar tinha um dance, a gente vinha para dançar, beber. Mas com o declínio da área portuária, o Chantecler entrou em decadência e parou de funcionar no início dos anos 80. O prédio passou mais de 20 anos em completo abandono. O imóvel pertence à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia do Recife. E a esperança do espaço voltar a funcionar surgiu quando uma empresa imobiliária alugou o edifício com planos de transformá-lo em uma área de lazer. Mas isso nunca aconteceu. Preocupados com a integridade do local, o IPHAN acionou a Justiça, que em uma primeira decisão determinou a reforma da fachada e do telhado. O prédio estava no estágio agudo de depredação, de danos, né? O estado que a gente pode considerar quase um pré-arruinamento, sem coberturas, totalmente destruído. Era um imóvel que estava, inclusive, protegido, porque, em função da característica construtiva dele, esses elementos decorativos desprendiam das fachadas e caíam, e com risco de acidente de transeuntes, de automóveis e tudo isso. Então, ele foi todo isolado, né? E já não tinha mais quase elementos que pudessem nos reportar ao seu período de glamour, vamos dizer assim. A restauração da fachada ficou pronta em março de 2012, mas desde então nada foi feito na parte interna do prédio. Sem essa reforma integral, a estrutura continua comprometida e ainda hoje representa riscos, tanto para quem passa por aqui quanto para a memória da cidade. E foi com esse argumento que o Ministério Público e o IPHAN acionaram mais uma vez a Justiça Federal. Em primeira instância, a Realises Imobiliária e a Santa Casa de Misericórdia foram condenadas a fazer a reforma interna no prazo de 3 anos. A locatária recorreu, pedindo a extensão do prazo, e o caso chegou ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Eu mantive a sentença no sentido de compelir ao locatário proceder a essa reforma e mantendo o prazo de 3 anos, que foi aquele estabelecido pelo juiz de primeiro grau, considerando que não havia como prorrogar esse prazo, nem como dar um prazo aberto, o que significaria um prazo eterno. Em nota, a Santa Casa de Misericórdia informa que só vai falar sobre o caso após o fim definitivo do processo. Já a Realises Recife Empreendimentos preferiu não se pronunciar sobre futuros projetos no local. Integrado ao conjunto urbano tombado do bairro do Recife, o Chantecler se mantém firme na paisagem e na memória de quem tem o saudosismo de outros tempos. Se para muitos brasileiros conseguir emprego anda difícil, imagina para os estrangeiros que vivem aqui. Além de não dominarem a língua portuguesa, muitos não têm dinheiro para regularizar a situação e poder trabalhar legalmente. Diante dessa realidade, a Justiça Federal isentou um uruguaio da cobrança das taxas para a emissão de documentos. Foi pelo sonho de estudar no Brasil que Rosana deixou o Peru, o país de origem dela. Mas não imaginava que validar o diploma da terra natal fosse tão difícil. O meu objetivo foi sempre fazer um mestrado, tá? Fazer um mestrado numa universidade do exterior, escolhi Brasil e, pois, até o momento estou nessa luta pela questão da burocracia, as universidades públicas que são as únicas que podem revalidar esses diplomas, né? A espera já dura uma década e, para chegar até aqui, esse não foi o único obstáculo. Porque não existia o acordo Mercosul, o Peru e os outros países, aliás, em si, não tinha acordo com o Brasil, então era muito difícil. Até para obter o CPF, a gente tinha medo de fazer isso, né? O acordo que ela se refere foi estabelecido em 2009 pelos países do Mercosul e prevê a possibilidade de um registro temporário. Aqui em Porto Alegre, Rosana encontrou ajuda neste centro de apoio a imigrantes e regularizou sua situação. Era a minha segunda casa, né? Porque sempre foi na acolhida que me deram, sempre estiveram pendentes dos documentos. Então, graças a eles, solicitamos, né,
por meio da uma portaria como caso especial para obter minha permanência, né? Solicitar a permanência. Esse jovem colombiano fez o mesmo caminho. Eu vim procurar mais para saber como tirar meu documento, porque na verdade a gente não sabe de nada, né? A gente chega aqui, eu tirei meu passaporte de turista, né? Mas tu pode te radicalizar aqui se tu se informar bem, né? Por lei, o processo para registro, emissão ou renovação da identidade é feito na Polícia Federal. O imigrante deve apresentar documentos pessoais e um comprovante de endereço. A taxa cobrada para registro é de R$ 106,45. E para a primeira via da identidade, o valor da taxa fica em R$ 204. A lei prevê isenção apenas para refugiados ou exilados, profissionais do programa Mais Médicos e estrangeiros dos países de língua portuguesa. O prazo para regularização é de 30 dias a partir da data de entrada no país. De acordo com a Delegacia de Imigração da Polícia Federal em Porto Alegre, o número de registros novos passou de 1.800 em 2012 para 4.300 no ano passado. Eu acredito que nós estamos vendo que o Brasil se posicionou de forma muito receptiva para os estrangeiros. E isso é divulgado, inclusive internacionalmente, e eles estão vindo para cá buscar oportunidades e fazer do Brasil a sua morada e repassando essa informação a seus familiares, a seus amigos que vêm aqui também para se estabelecer no país. No Centro de Imigrantes da capital gaúcha, 30 pessoas são atendidas diariamente. Boa parte é encaminhada à Defensoria Pública da União. Aqueles que trabalham, né, ganha pouco, eles fazem um esforço de pagar aquela taxa de R$ 312. Tem muita gente que faz um esforço, né? Então, a gente também apoia eles no outro sentido. Eles pagam as taxas, a gente também ajuda quando a gente tem, né? Que Cibaia recebe também ajuda de muita gente, muito colaborador, a gente paga uma taxa, duas. Não dá para pagar para todo mundo, né? Quando a situação econômica do estrangeiro é comprovadamente precária, a Defensoria Pública da União recorre ao Judiciário. Foi o que aconteceu com um uruguaio que mora em Porto Alegre. Desempregado há mais de 6 meses, ele pediu na Justiça Federal isenção do pagamento das taxas para se regularizar. No caso em si, os pedidos de isenções, principalmente da taxa de expedição do documento e da confecção do documento, ele se lastreia nessa situação, da questão do princípio da dignidade da pessoa humana, da princípio da igualdade, isonomia com os demais brasileiros que vivem, que têm acesso à isenção de taxas, de questões relativas a documentos relativos para o exercício da sua cidadania e também em função dos atos da vida civil, que essa pessoa vai ser completamente tolhida em razão dessas circunstâncias de não ter a sua identificação. O juiz federal que analisou o caso acatou o pedido em caráter liminar. Na sentença, o magistrado Bruno Brum Ribas, da 4ª Vara Federal, cita o artigo 5º da Constituição Federal, que prevê igualdade entre brasileiros e estrangeiros residentes no país. O magistrado aponta ainda que já existe jurisprudência do TRF4 desde que comprovada a pobreza. A jurisprudência TRF4 vem desde o ano de 2008 no mesmo sentido. Ela tem acompanhado os pleitos da Defensoria e tem tem fechado por corrente muito majoritária do tribunal nesse sentido, para acolher esses pedidos. Ainda cabe recurso da decisão. Para esse professor especialista no tema, o caso do uruguaio é um reflexo da projeção mundial que o Brasil teve nos últimos anos. O Brasil, de uns anos para cá, durante um bom período de tempo, conseguiu
criar uma envergadura internacional, uma visibilidade internacional que o trouxe essa ideia de o país como uma rota alternativa para os migrantes mais vulneráveis, né? O que nós vimos aí muito fortemente, principalmente que coadunou com o que vem acontecendo em catástrofes ambientais no Haiti, por exemplo, e então isso intensificou os fluxos migratórios para cá. Esperando um futuro bem melhor, porque é meu sonho sempre trabalhar, estudar, abrir uma empresa, ajudar as pessoas. Isso é meu futuro. O prazo para declarar o imposto de renda neste ano vai até o fim de abril. Mas, por lei, algumas pessoas são isentas de pagar este imposto. Por exemplo, quem tem alguma doença grave, como AIDS ou esclerose múltipla, faz parte desse grupo. O mesmo acontece com os cegos. Ou melhor, deveria. Confira na reportagem. É com bom humor que Natália encara as dificuldades do dia a dia. Até mesmo dentro de casa, é preciso ter cuidado. Constantemente eu esbarro nas coisas, por exemplo, nas portas, né, no trinco, na maçaneta, quer dizer, como fica sempre do lado direito, então sempre quando passo estou esbarrando, aí fico com o braço roxo. Natália tem visão monocular, ela enxerga apenas com o olho esquerdo e tem sido assim desde os 3 anos de idade. O olho direito desde a minha infância, né, que eu não enxergo por conta de um estrabismo e o nervo do meu olho atrofiou e eu não enxergo com o olho direito. É só vultos assim, sabe? O médico oftalmologista explica que a visão monocular, como no caso da Natália, é considerada uma deficiência. A partir do momento em que o indivíduo não enxerga com um dos olhos, eu tenho apenas uma estrutura trabalhando. Então, a função visual desse paciente, desse portador de um olho único, ela é impactada. E como ela é impactada? Ele perde o campo de visão, que é essa visão periférica que nós temos. E, ademais, a visão dos 2 olhos boa, eu tenho uma boa visão de profundidade. Mas nem sempre todo mundo enxerga essa particularidade como uma deficiência, especialmente quando se trata de acesso a benefícios fiscais, como a isenção do imposto de renda. A cegueira está na lista que garante aos portadores de doenças graves esse benefício. Mas a lei não especifica se essa cegueira pode ser monocular. Por isso, muitas vezes, a discussão vai parar na Justiça. Em julgamento recente, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região garantiu a um homem com visão monocular o direito de deixar de pagar o imposto de renda. Ele alega que perdeu a visão em um dos olhos por causa do glaucoma, o aumento da pressão interna do olho. A doença não tem cura. O advogado que atuou nesse processo explica que a falta de clareza na lei gera interpretações desfavoráveis aos contribuintes. Eles não aceitam como uma cegueira que está tipificada na lei para fins de isenção tributária. As dificuldades que a pessoa tem são inúmeras e ela sofre com isso, ela tem uma vida social reduzida, ela tem gastos médicos. A Justiça Federal tem reconhecido o direito ao benefício. Segundo a relatora do caso, a lei não diferencia a cegueira total da monocular. O espírito do legislador é no sentido de que esses valores que deixam de ser recolhidos aos cofres públicos pela isenção em razão de determinadas doenças, aí entra-se neoplasia maligna, entra doenças do coração, tuberculose, outros vários tipos de doença, esses valores seriam, na verdade, vertidos em favor daquela pessoa que está acometida da doença e para que ele possa fazer frente a tratamentos e a medicação. O legislador não diferenciou aquele que está acometido da cegueira, se ela está monocular ou binocular. O procurador da Fazenda Nacional afirma que não vai recorrer da decisão. Segundo ele, desde 2016, a orientação para a Receita Federal é isentar o contribuinte em casos como este e conceder o benefício sem necessidade de acionar a Justiça. Eu não entendia que eu estava errado, mas reconheço que o entendimento judicial é o que deve prevalecer, até porque não é saudável e sequer é interessante ao Estado ficar litigando quando sabido que sucumbirá ao final. Então você só está postergando, em tese, né, um problema, inclusive orçamentário, que isso pode ter um impacto na frente, porque o valor da dívida também, às vezes, por conta, né, das taxas de correção, Selic, acaba ficando
quase impagável, né? Para o oftalmologista, a decisão da Justiça está em sintonia com o que ele pensa a respeito da visão monocular. Se eu tenho 2 braços, 2 mãos, se está faltando, eu tenho uma deficiência. Se eu tenho 2 pernas, está faltando uma, eu tenho uma deficiência. Então, nós não devemos banalizar a falta de uma visão, não. Faltou visão num dos olhos, eu tenho sim deficiência, mesmo que o outro olho seja muito competente. Eu acho direito de cada um, porque deficiência é deficiência, seja ela qual for, né? A gente fica por aqui, mas semana que vem tem mais Via Legal para você. Acompanhe também o nosso programa pelas redes sociais. Curta, compartilhe e deixe sua opinião por lá. Até mais, tchau!